Eu tava aqui pensando, sabe? Eu tava pensando num desafio muito bacana que agora a gente vai fazer nesse vídeo, beleza? Que no caso é fazer essa coloração, tá? Aqui eu vou deixar pra vocês todas as ideias, todas as dicas e os lápis que eu usei para poder fazer a coloração desse desenho. E não esquece, se você chegou aqui agora, a primeira parte que eu ensino a desenhar tá no primeiro comentário fixado. Você pode ir lá nos comentários fixados, aceita esse desafio, certo? E se você quiser, você pode me marcar também no Instagram, tá aparecendo grandão aí para vocês. Me marca lá que eu quero ver o seu desenho, tá? Vamos lá agora para o nosso tutorial, claro, deixando um likezão aí para nós, hein? Vamos lá! Você está tendo dificuldade em aprender a desenhar ou evoluir nos desenhos? Eu quero te apresentar um método rápido que te dará aulas 100% práticas, com garantia e certificado, e que já teve a aprovação de diversos alunos, com módulos que vão te ensinar desde os princípios do desenho, a criação de personagens e até coloração dos seus desenhos, além de cenários e muito mais. Conheça o meu mais novo treinamento Desenhe Agora do Zero, o link está na descrição. Vamos lá, moçada, agora começar a super coloração do Kaido versus Momosuke, né, cara? Então vamos lá. É Momonosuke. Mano, que nome grande, né? Mas enfim, vamos chamar de Momo, né? Seguinte, ó, eu vou começar com um azul escuro. Eu vou fazer o seguinte, ó. Vamos pintar primeiro toda a parte do Kaido, tá? Nós vamos pintar o Kaido por completo primeiro, certo? Vamos fazer esse acordo aí. Então eu vou começar com um azul cobalto, que é um azul até escurecido, como vocês podem ver. Pode pegar qualquer azul escuro que você tiver. E aí eu vou definir as sombras dele, tá? Vai ter sombras aqui em várias partes no rosto dele, certo? Aí eu vou fazer sombra na parte da cabeça, no nariz, na parte do queixo lá embaixo e também nas escamas. Nas escamas é o que vai ser um pouquinho mais difícil, porque eu vou fazer uma por uma, como se fosse uma sombra em cada uma das escamas, cara. É a parte mais difícil de fazer ali na parte do corpo dele, mas dá pra fazer tranquilamente, tá? Em seguida a gente vem com o azul normal, aquele azul, cara, que vem em qualquer caixa de cor, tá? Aquele azul que a gente chama até de azul claro, mas na verdade é apenas azul, certo? Então vou fazer o seguinte, ó, eu vou passar ele por cima do azul cobalto para deixar ele um pouquinho mais leve, né? O azul cobalto vai ficar um pouco mais leve. E depois, primeiro, no corpo dele, eu passo preenchimento, eu faço completo, tá? Vou usar esse mesmo azul para fazer uns efeitos nas nuvens. Ele vai ser a sombra das nuvens azuladas que a gente já desenhou aqui. E também ele vai ser a segunda parte de coloração, a segunda base de coloração. Nós vamos usar 3 bases para colorir o rosto aqui do Kaido, certo? Então a segunda parte é essa. Veja que na base que eu vou passando, eu vou deixando uns aspectos em branco, sem colorir, né? Eu vou deixando umas partezinhas aí, porque eu vou usar outro tom de azul, certo? Beleza, agora eu venho com azul claro e eu vou preencher essas outras partezinhas que eu não tinha preenchido, ó. Aqui é com azul claro, tá? Se você não tem um outro tom de azul que seja um pouquinho mais claro, você usa o mesmo que a gente acabou de usar, só que deixa ele um pouquinho mais leve e aí vai dar um efeito diferente no seu desenho, tá? Então eu vou preencher toda essa base da cabeça do Kaido. E depois, né, mais pra frente eu vou preencher a nuvem, porque eu acabei esquecendo de preencher logo de cara, né? Mas vamos lá. Pra parte dos chifres dele, nós vamos usar 3 tonalidades também. Primeiro eu vou pegar a tonalidade canela, você pode fazer com marrom tranquilo também essa parte aqui, passa um marrom bem de leve se não tiver o canela. E aí eu vou definir a parte de sombra, aquela sombra mais escura, tá? Esse canela, ele vai servir também para a parte do corpo do Kaido, certo? Então aí eu vou trabalhar na parte dos chifres e no corpo dele. Em seguida eu venho com marrom claro, que é esse amarelo bem forte aqui agora, e eu vou passar por cima do canela e vou passar uma segunda base de coloração, tá? Claro que eu sempre vou deixar pontos em brancos aí no desenho, como vocês podem ver, certo? Então você vai vendo aí essas partes que eu vou deixando em branco e vai deixando no seu também. Lembra que o olho do Kaido é amarelo também, então eu vou fazer um sombreamento com esse marronzinho, tá? E aí já vai ficar bacana demais. Agora aqui eu venho com o amarelo normal, que é o amarelo canário, né? E aí eu vou fazer o preenchimento, cara. Agora sim é só preenchimento. Em todas essas partes que eu passei o amarelo, né? O marronzinho claro, tá? Só que tem uma coisa. Na parte da barriga do Kaido aqui, na parte do corpo dele, eu vou deixar um pouco mais leve, tá? Se vocês perceberem, ele vai ficar um pouquinho mais leve, para deixar a tonalidade mais legal no desenho. Em seguida eu pego o lápis de cor vermelho, faço preenchimento do olho, né? Porque o olho dele é vermelho também e já tá legal. Aqui com marrom escuro eu vou demarcar a sombra na parte da língua, você pode usar o marrom normal também. E vou usar aqui uma cor chamado salmão para fazer o preenchimento completo da língua. Se você não tem salmão, você pode usar o laranja de uma forma bem clarinha ou o próprio rosa claro mesmo, que a gente usa em várias peles em desenhos de anime, tá? Fica legal também.
seguida eu venho com o cinza azulado para fazer essa parte aqui. Qualquer cinza serve, mas eu vou usar o azulado para fazer a base dos dentes, né? Tipo um efeito de sombra pelos dentes mesmo, já vai ficar bacana. E agora nós vamos para a parte do cabelo dele, né? Essa parte do cabelo é o seguinte, cara. Eu vou começar com o preto, que é a parte mais escura. Então, veja só, à medida que eu vou fazendo, eu vou desenhando as partes que eu quero preencher, tá? Eu vou fazendo sempre o desenho do que eu quero preencher com preto, e aí eu venho e vou fazendo o preenchimento, beleza? Olha só como vai ficando. Isso em toda a base que tem preto aqui no desenho. No caso é todo o cabelo do Kaido, a barba dele, a parte nas costas, enfim, tudo, tá? Tudo que tiver preto aí, eu já vou fazendo esses efeitos. Em seguida eu venho com o cinza, que é um cinza normal mesmo, tá? Você pode usar cinza escuro, pode usar cinza claro, vai depender de você, certo? E aí eu vou fazer a segunda etapa no cabelo dele também, que aqui eu também vou usar 3 tonalidades para poder finalizar o desenho, para deixar um aspecto bem bacana. E a segunda etapa é só fazer um preenchimento e deixar alguns pontinhos em branco, né? Algumas partes em branco, para depois a gente vir com o cinza azulado e fazer o preenchimento completo, tá? Aqui eu usei o cinza azulado só para dar uma diferenciada mesmo, ó. Quando eu passo, veja que vai ficar diferente, né? E a gente já enxerga aí, o desenho fica um pouco mais vivo, né? Quanto mais cores a gente usa, mais vivo ele fica também, tá? Para a parte das nuvens, como eu falei para vocês, vou voltar com aquele azul claro e vou fazer o preenchimento delas. Assim vai ficar bacana demais essa base das nuvens. Bom, depois disso não falta muito, né? Agora é só o fundo aqui na parte do desenho. Eu escolhi usar um roxo, você pode escolher usar qualquer cor, cara. Mas para mim o que combina mesmo aqui com o Kaido é o roxo, tá? Então eu vou fazer o preenchimento completo aqui agora nesse fundo do desenho com o roxo. E assim temos a primeira parte do desenho completa. Como eu falei, a gente pintou o Kaido primeiro. Para a parte do Momo, a gente vai começar com um rosa bem escurecido que eu tenho, que se chama fúcsia. Aqui é o seguinte, cara, eu sei que muita gente não tem rosas tão escuros assim. Você pode ter duas alternativas. Se você tiver o vinho, você usa o vinho nesse lugar, tá? Se você não tiver o vinho, você vai usar o vermelho nessa parte aqui, certo? Você pode pegar o vermelho que ele vai servir também. Só que o vermelho você não pode forçar tanto, senão vai ficar vermelho, claro, né? Se você passar o vermelho um pouco mais leve, ele vai ficar um pouco mais rosado e claro que você vai misturar com o próprio rosa a seguir, né? Então aí eu vou fazer o mesmo aspecto, eu vou dividir todo o sombreamento aqui no Momo, tá? E vou fazer a parte das escamas também do mesmo jeito, certo? Eu vou fazer um sombreamento escama por escama. Em seguida eu venho com o rosa chiclete. O rosa chiclete, galera, é um rosa mais fácil de encontrar em qualquer caixa de lápis de cor, né? Pelo menos que venha com 24 cores, vai ter esse rosa aí, tá? Então aqui eu vou fazer o preenchimento completo, né, dessa base. E olha só o legal aqui, eu vou usar esse rosa para fazer o preenchimento nessa parte que tá a parte mais escura, né? Eu passo por cima e também vou definindo uma base um pouco mais clara, deixando uns aspectos em branco também, né? Principalmente só na base do rosto dele. Vou deixar alguns pontos em branco que eu vou usar outra tonalidade. Aqui agora eu venho com rosa claro, isso mesmo, cara. Aquela tonalidade que a gente usa para pintar pele de anime, né? Na maioria das vezes. Então eu vou fazer a pintura completa aqui com esse rosa claro nessas partes que eu deixei em branco, tá? Isso aqui vai dar uma diferença, beleza? Não vai ficar parecendo que é o rosa claro, né? Vai ficar rosa mesmo, mas parece que ele está recebendo um grande brilho na lateral e fica um efeito muito bacana. A parte da língua vai ser a mesma coisa que eu fiz com o Kaido. Eu vou usar o marrom escuro e vou usar também o salmão para poder completar essa base da língua. A parte dos dentes também mesma coisa, que vai ser com cinza azulado, então eu vou fazer o preenchimento completinho com esse cinza azulado. Na parte do olho do Momo eu vou fazer com vermelho, aqui é só um preenchimento leve mesmo. E agora aqui ainda tem a barriga dele, né? Ó, para fazer a barriga do Momo, eu vou pegar o rosa chiclete, que é o segundo rosa que eu usei aqui no dragão, tá? Ela vai servir como a sombra aqui da parte da barriga dele, certo? Em seguida eu venho com rosa claro, eu vou passar por cima desse rosa chiclete, que ele vai ficar com rosa uma tonalidade um pouco mais diferente. E vou fazer o preenchimento normal aqui da barriga do Momo, certo? Com o rosa claro mesmo. Vai ficar muito bacana, tá? Vai ficar bem representativo aí no desenho. Para a parte dos chifres vai ser a mesma coisa que a gente fez com o Kaido. Eu vou pegar o canela para fazer as partes da sombra, né? Esse sombreamento mais forte aqui no desenho, tá? Em seguida eu venho com o marrom claro, que é esse amarelinho queimado. Vou fazer a segunda etapa aqui, a segunda base, deixando alguns pontos em branco, porque a gente vai fazer amarelo depois. Só que eu vou aproveitar também esse marrom claro e fazer o efeito de sombra aqui na parte, digamos, do cabelo do Momo, né? Porque isso aqui são chamas amarelas, tá? Então aqui eu até tive um problema aí no início, né? Que o lápis começou a ficar preto na hora que eu tava pintando.
Aí eu troquei o lápis e já estou usando outro aqui, mas é o mesmo marrom claro, tá? Aqui eu vou fazendo a mesma coisa, eu vou definindo onde eu quero que seja a parte mais escurecida e depois eu vou fazendo o preenchimento. Aqui não tem tanto segredo, lembra que as nuvens também serão amarelas, né? Então eu vou usar um marrom claro para poder fazer uma sombra sobre toda essa base das nuvens, tá? E lógico, o olho do Momo vai servir como uma sombra também na parte de cima dele, esse marrom claro. Então aí vai ficando bem bacana o aspecto do desenho. Agora que eu venho com o amarelo, vou fazer primeiro o preenchimento do olho, depois eu vou fazer a parte total aqui agora, né, da parte do cabelo dele e dos chifres, só que eu vou deixar mais alguns pontos em branco na base do cabelo, tá? Onde é cabelo, digamos assim, certo? Que vai ser nas costas dele e também nessa parte do rosto dele, né? Na base lá de baixo também eu vou deixando alguns aspectozinhos em branco aí, porque eu vou usar um amarelo, uma tonalidade um pouco mais leve depois. Aqui agora eu vou usar um amarelinho bem claro, cara, não é amarelo limão, tá? Mas é um amarelinho muito claro mesmo, e aqui vai ficar como segunda etapa aqui, ó, como última no caso, né, última etapa de preenchimento. Veja que vai dar uma diferença, né, vai dar uma leve diferença quando a gente coloca esse amarelo, vai parecer um pouco mais luminoso, e aí vai deixando o desenho mais bonito ainda, fica bem mais interessante, né. E pronto, para o fundo do desenho eu decidi usar um laranja. Eu acho que o laranja combina muito, né, com a cor do dragão e também, óbvio, com essas chamas amarelas, tá? Então eu decidi usar laranja. Você pode usar vermelho, eu acho que o vermelho fica bacana também, tá? Ou preto, o preto fica muito bom, mas aqui eu não quis fazer preto porque eu quis deixar as tonalidades mais coerentes possíveis, né? Então aqui é o laranjinha de preenchimento e já era, cara. Bom, moçada, é isso aqui. Agora nós ficamos com o nosso tutorial. Espero que você tenha curtido. Esse desenho me deu muito trabalho, então deixa um gostei aí no vídeo, tá? Ajuda demais. Não se esquece de se inscrever no meu curso online que eu tenho aí para vocês também, tá? E o primeiro link na descrição, nos comentários fixado. Aparece lá no meu curso online que eu tenho certeza que você vai gostar demais, tá? E é isso aí. Muito obrigado e até o próximo vídeo.